Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. E do Espírito Santo, estamos aqui, debaixo da sua misericórdia, para apresentar mais um programa, a Palavra da Verdade. Queremos saudar todos os nossos irmãos, nosso irmão pentecostal com a paz do Senhor, o nosso irmão reformado com a graça e a paz, e o nosso irmão católico, paz e bem. Um abraço a todos e vamos começar o programa, já passando aqui a palavra para o pastor Claudomir, que é um dos nossos colaboradores, ele aqui, nos estúdios aí, Júnior Silva. Graça e paz, meus irmãos, né? Motivo demais estarmos alegres, porque mais uma vez estamos aqui participando do programa Palavra da Verdade, quando nós temos a incumbência da parte do Senhor de compartilharmos com os nossos ouvintes aquilo que vem da parte do Senhor através da sua palavra, através da explanação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos cumprimentar a todos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e necessário: fé em tempos de crise. Quantas crises a gente tem, né, Galvão? Que é crise financeira, crise familiares, crise emocional. É muita crise, né? Mas será que a nossa fé pode permanecer firme, mesmo em meio a tanta tempestade? Por isso queremos que você fique conosco até às 19 horas, para junto falar com você com esse tema tão importante: fé em tempos de crise. Ser fiel até a morte. Verdade é a coroa da vida. Vamos orar ao Senhor, nós precisamos de agradecer. Oração nos leva ao Pai. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos, Senhor amado, aos teus servos, podendo assim, Senhor amado, nos colocarmos como instrumentos em tuas mãos, para que através, ó Deus, das nossas vidas nós possamos influenciar outras vidas, Pai, porque essa é a proposta do teu Evangelho: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E portanto, ó Deus, nós estamos nos utilizando, Senhor amado, desse meio de comunicação de massa, para que através, amado Deus, das ondas dessa estação nós possamos chegar até os corações daqueles que estão solícitos por ouvir a tua voz, aqueles que já te servem, ó Deus, que possam ser edificados, possam ser alimentados, ó Deus, com a tua palavra, e aqueles que não te conhecem ainda possam, amado Deus, ter uma atitude de busca sincera por um encontro contigo, e certamente o terão, porque nós estamos comprometidos com a explanação, com a pregação da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Portanto, unge-nos com o teu Espírito Santo, e assim, ó Deus, que possamos cumprir o propósito para o qual tu nos separaste aqui para esse programa, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O texto que nós escolhemos hoje para o programa, o tema é fé em tempo de crise. E na Bíblia, a gente, quando vê esse tema fé, nós vamos logo para a carta dos Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a natureza e exemplos de fé tirado do Antigo Testamento. Então, ele diz assim, o texto,
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova de coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, e depois de morto ainda fala. Segue esse capítulo todinho, do 1 até o verso 12, fala de fé e dos heróis da fé. Que o Senhor aplique esse texto nos nossos corações. Cada dia que se passa são lutas sem cessar, e às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo por onde tu andares. Vai nessa força que você vai conseguir. Eu não vejo o porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé. Mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Eu não vejo o porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus vem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé. Mesmo que haja pedras no caminho, só Ele, Jesus Cristo, sempre te põe de pé. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé. Mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Jesus Cristo sempre te põe de pé.
Nós, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá a Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobon, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. Dormir bem, acordar feliz, do jeitinho que sempre quis. Casa dos Colchões tem pra você o conforto pra viver. É promoção pra aproveitar. Parcelou, pode levar. Seu descanso começou com o padrão Ortobon. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Estamos retornando com o programa Palavra da Verdade. O tema de hoje é fé em tempo de crise. Todo mundo tem fé, vem falar muito em fé, né? Mas fé é o quê? Fé é um substantivo abstrato, né? Nós não pegamos, não vemos, mas acreditamos. E a leitura que nós fizemos na Bíblia, né? Que é o nosso manual de vida, lá numa epístola aos Hebreus, ninguém sabe nem quem foi esse autor que escreveu. E ele fala dos heróis da fé, ele fala de Abel, fala de Caim, fala de Enoque, de Abraão, de Sara e tantas outras pessoas que foram prova testemunhal da fé, que tiveram uma fé inabalável. Mas o tema de hoje é fé em tempos de crise. E aí, pastor Clodomir? Você iniciou a sua fala, né, se reportando justamente à língua portuguesa, trazendo uma conceituação para a fé. Fé, enquanto utilizando a palavra fé, é categorizado como substantivo, né? Mas quando você traz para o significado de fé, crer, aí você vai se utilizar de um verbo, né? Aí não pode dizer que o indivíduo feou, mas ele pode dizer que o indivíduo creu. Né? Porque na realidade o que significa essa transição é que o crer realmente, a partir da categorização de verbo, pressupõe ação. Então, crer não está no estado de inércia. É você sair do estado de inércia em direção àquilo que está sendo proposto a você. Por exemplo, nós temos, né, como cristãos, eu sei que é algo realmente aceito de maneira comum entre nós, que Abraão é o nosso pai na fé. Quando nós vamos reportar lá a experiência dele lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, quando ele sai da sua parentela, né, ele é desafiado ali a ter uma atitude de fé, porque a determinação de Deus para ele não foi determinando, né, como nós muitas vezes queremos, que a nossa caminhada ela seja suprida de um mapa. Você já quer sair com um mapa. Então, se você quer um mapa, por que você não tem fé? A fé, ela pressupõe que você vai na confiança de que Deus está em toda a sua trajetória cuidando da sua vida. Por isso que Hebreus define fé como aquilo que a prova das coisas que se esperam, né? Uma convicção daquilo que não se vê. Então o indivíduo, se você vê, não precisa de fé para você. Se eu disser, como isso aqui é um celular, eu estou aqui com o celular na mão, claro que você está vendo que é um celular e não precisa de fé, né? Mas as coisas abstratas que nós muitas vezes vivenciamos, e eu quero dizer a você, a partir da minha própria experiência, à luz da Bíblia, nós temos relato da Bíblia, que
viver na dependência de Deus é viver uma vida de fé e é viver no sobrenatural. Nós estávamos tratando hoje sobre a questão do milagre, né? E o milagre de Deus é justamente isso, é nos sempre suprir de forma surpreendente. Nós somos supridos de forma surpreendente. Né? Muitas vezes o indivíduo está com todo o prognóstico a favor de algo negativo e aquilo pode ser revertido de maneira positiva e muitas vezes assim incompreensível para nós do ponto de vista da lógica humana, né? Em relação à saúde, em relação à nossa vivência, em relação aos nossos relacionamentos. Uma vida fundamentada na fé é uma vida fundamentada no sobrenatural. Amém. Ali aqui? Ô pastor, a crise significa que Deus me abandonou? Não, absolutamente. Eu acho que a crise ali aqui, ela tem um lado positivo. Eu nunca vi ninguém tropeçar para trás. Para frente. O indivíduo tropeça para frente, né? E quando ele cai lá na frente, ele tem a oportunidade de se reerguer, bater a poeira, se levantar, né? Usar o passado muitas vezes como uma referência daquilo, de não fazer mais determinadas coisas que contribuíram com a sua queda muitas vezes, mas a crise ela tem um lado positivo. A primeira crise que o ser humano enfrenta é o seu nascimento. Você está lá no ventre da sua mãe ali acomodado, alimentado, boa, seguro, tranquilo, aí de repente você é projetado num mundo hostil, sobre o qual você não tem domínio nenhum. Você vai depender de outras pessoas, você evidentemente está ali dependendo no ventre, mas quando você é projetado, a dependência se torna maior. Então é que você abandonar um recém-nascido, ele vai morrer. Ele nascer é um tropeço para frente mesmo. Justamente. Então o indivíduo tudo para ele é tudo muito novo. Né? Aprender a andar, aprender a se relacionar, aprender a se alimentar, a respirar, que quando ele não nasce respirando, ele tem que tomar uma palmada, que é para abrir os pulmões, né? Já nasce apanhando. Então a vida humana ali aqui, ela é marcada justamente por crises, por sucessivas crises, né? Eu tenho outra pergunta para o senhor. Por que as pessoas de fé também passam por crise? Ele aqui eu poderia dizer a você o seguinte, que na realidade esse plano aqui no qual nós estamos inseridos, ele é marcado justamente por essas crises. Por quê? Porque você não está no mundo ideal. Nós não estamos aqui na qualidade de maioria, nós somos a exceção à regra. Então você está no mundo, mergulhado num mundo de imoralidade, onde a palavra de Deus nos recomenda vivermos uma vida de moralidade, uma vida de equidade, uma vida de justiça. Então tudo isso traz insatisfação. Jesus, ele chorou diante de Jerusalém. Toda aquela miséria que ele contemplou com os seus olhos levou ele a essa expressão de sofrimento, de angústia por conta daquele povo. E é isso que muitas vezes marca a nossa vida enquanto cristãos. Né? E falando também, respondendo também a pergunta de Eliakim, o nosso guru, o nosso professor, o nosso maior e é a coisa que nós vivemos, que é o nosso mestre Jesus. Ele já falou que aqui na terra a gente não vai ter bondade a vida toda por seguir a ele. Ele disse que no mundo tereis aflições. E esses tropeços ali que a gente dá é natural da vida, né? Eu acho. Outra coisa, Galvão. E esses homens, pastor, esses homens que foram que nos antecederam, eles passaram e venceram todas essas crises. Né? Quando nós conceituamos mundo, por exemplo, né? Muitas vezes é utilizado o mundo, você tem que ver o contexto, qual a palavra utilizada no original e saber o contexto para saber de que mundo se trata. Quando se fala de mundo planeta, de mundo universo, é diferente. Mas quando aqui Jesus está tratando sobre o mundo, esse sistema perverso que está instaurado aí e que tem realmente trazido tristeza aos nossos corações, às nossas vidas, porque nós não queremos isso, nós gostaríamos de ter uma vida de equidade, uma vida de justiça, de um relacionamento amoroso, cordato. Ele aqui, o pastor Claudomir, a Bíblia ela é esse manual com muita abrangência. E já o nosso Deus perguntou a Satanás alguma vez, ele perguntou a ele: de onde tu vens, o que é que tu estás fazendo? Ele disse que estou arrodeando a terra e passeando por ela. Eu acho também, Galvão, que a crise fortalece a nossa fé. Muitas vezes as dificuldades que faz a gente crescer, né? O segredo é a gente orar diariamente e meditar na palavra de Deus. A gente estando nessa posição, a gente tem força para suportar as crises. E muitas vezes as dificuldades levam a gente para frente. A gente vê os erros, o que aconteceu de errado, o que está acontecendo,
E às vezes na dificuldade a gente muda a vida da gente. Porque na aproximação que você promove com Deus, você vai crescendo na perspectiva daquilo que você observa a respeito da sua vivência. O homem carnal, ele não consegue discernir as coisas espirituais, mas aquele que busca justamente essa relação com Deus através da oração, através do conhecimento da palavra, ele passa a ver o mundo da ótica de Deus. Por isso que Jesus, ele começa a se reproduzir em nós a partir da nossa conversão. Nós iniciamos nossa conversão por ocasião da nossa entrega de vida ao Senhor, entendendo que aquele sacrifício realizado por Ele na cruz do Calvário nos redimiu, nos comprou da condição de pecador perdido e nos trouxe a pecador redimido. Então esse processo acontece dessa maneira, tirando o homem do mundo, mas a santificação vai tirando o mundo de você. E você vai se santificando à medida que você vai se dedicando à leitura da palavra, à comunhão com a sua comunidade de fé e à vivência com o mundo de uma forma onde você se vê como representante do reino de Deus. E pastor, isso são muitos exemplos. Por exemplo, quando a gente vai ler o Salmo 51, o exemplo de Davi, né? Quando ele se acha na decadência mesmo, né? Quando acaba disso, rapaz, esse homem que tomou a única ovelha que o outro tinha, esse é tu. Aí acaba reconhece e cai, a decadência é muito grande. E ele, quando vai escrever esse Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração novo, um espírito reto. Então é disso aí, ali aqui, quando a crise bate em você, você não vai cair e ficar no chão, não. Você tem que levar. O que eu percebo também, Galvão, que geralmente é nas crises que você se levanta pela noite, coloca o joelho no chão e começa a orar. Isso tem acontecido comigo, eu acho que com a gente acontece. A gente, às vezes, quando está de bem com a vida, muitas vezes a gente esquece de orar, relaxa. Mas quando você está numa crise, você se levanta e lê a Bíblia e ora e bota o joelho no chão e pede a Deus que Ele venha com o seu poder para resolver o nosso problema. A crise traz esse crescimento espiritual. Com certeza. Eu perguntei ali aqui há um mês atrás, um mês e pouco, a esposa do pastor Ney Ladeia, qual era mais a facilidade maior de eu pregar o evangelho aqui no Nordeste brasileiro ou lá na Flórida, onde eles estão. E ela me respondeu: com certeza, irmão Galvão, é aqui no Nordeste, porque aqui alguém ainda crê em alguma coisa. Eu creio em Frei Damião, eu creio lá em São Sebastião, eu creio em alguma coisa, eu creio. Então é muito mais fácil eu pregar esse evangelho para esse pessoal, para esse público, do que pregar num público cético, né? Porque infelizmente secular, que quando chega num patamar financeiro muito alto, Deus para ele não é. Infelizmente nós sabemos que a Europa, né, ela está vivenciando uma crise de fé muito grande, né? Verdadeiras catedrais hoje os grandes templos, né? Transformaram-se em museus, em casa de show, enfim, porque as pessoas têm abandonado a fé, como você está dizendo. E isso é cíclico, porque já vem pelos Estados Unidos, que também está experimentando isso, e aqui no Brasil, né, já temos igrejas satanistas, já temos pessoas aí, né, esse movimento dos desigrejados, né, trazendo justamente uma pregação de aversão à comunidade de fé, à igreja. Mas eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, que fazer parte de uma igreja, nós temos que ter a consciência de que a igreja é o hospital de Cristo. E Ele é o médico, é o sumo médico que cuida da gente, né? E evidentemente nós temos nossas dificuldades porque somos uma instituição humana, né? Mas o Senhor é de fato o médico que cuida de nós. Parece que não vai ter fim e as circunstâncias não me deixam prosseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago à memória a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim, pois eu não posso desistir, não.
assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu, ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Todo sofrimento e dor um dia vai cessar, pois Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima e restituirá tudo que se perdeu. E tu verás que Ele é Deus. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, que tanto sofreu e mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu, ele mesmo quem tomou. Glorifico o teu nome, meu Senhor. Força para você na crise não é a fortaleza do seu braço. O que traz força para você na crise é saber que o Deus onipotente está com você. Se nós perdermos isso de vista, irmãos, nós faremos parte da crise. Nós seremos mais um ingrediente da crise. Nós seremos partícipes e causadores da crise. Não importa a situação, não importa a crise que o país atravesse, não importa a situação difícil que você enfrente, Deus está com você, Ele jamais abandonará você, Ele é como a sua sombra à sua direita, Ele não deixará você na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento. Ele é o Deus presente. Foi isso que Jesus prometeu para nós. Eu não estarei convosco não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há um caminho a seguir, você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone
tocar e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra honra do manto tocar e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra lá do manto tocar e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar e faz um coração, mesmo ferido e sentindo. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O tema de hoje é a fé em tempo de crise. E eu vou fazer uma pergunta ao pastor Claudomir. No caso de Jó, por tudo aquilo que ele passou, aquela crise é uma crise proposital? Foi proposital ou foi um propósito mesmo direcionado para que ele passasse por aquilo? Galvão, ao tratarmos a respeito da divindade, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, o Criador, de todas as coisas, e portanto a ele compete, ele sabe todas as coisas. Dizer que ele não sabe seria negar que ele é Deus, E evidentemente, a respeito da experiência que Jó vivenciou, eu vejo ali muito mais Deus se utilizando da sua vontade permissiva, a pessoa dele mesmo, de Jó, permissiva, para que Satanás, diante daquele seu intento de querer, porque na realidade, trazendo para a nossa realidade pessoal, nós somos tentados diariamente, meu irmão. Você é tentado diariamente, isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, porque o inimigo de nossas almas, ele quer o quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Então, quando ele viu a vida de Jó, ele foi acusar Deus de que Jó tinha tudo aquilo, aquela fidelidade a Deus, porque Deus tinha suprido Jó de tudo, de riqueza, de saúde, enfim. Quando Deus diz a ele, tu tá rodeando a terra, visse meu justo servo Jó. Aí ele vai. Ele também daquele jeito, Justamente, ele vai e começa a articular com Deus. Aí Deus consente que ele vá lá e toque na riqueza de Jó, como nós sabemos a história, e Jó não negou. E ali, depois ele voltou ainda,
voltou e pediu pela saúde, né, de Jó, e foi tirada a saúde. Nós conhecemos a história. É uma crise e muito... mostra justamente, mas aí nós não podemos tirar de Jó, né, assim, o mérito da sua entrega de vida, porque essa é a proposta. Quando você se entrega ao Senhor na condição de totalmente dependente dele, no exercício dessa fé, você consegue superar obstáculos, né? Ele disse, olha, eu receberia do Senhor os bens, por que não os males? Até porque Jó entendia que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava consentindo. Se Deus não consentisse, ele não tocaria em Jó. Deus consentiu. Mas o que é que a promessa de Deus nos alcança? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa promessa, ela é uma realidade para quem crê. E Jó cria. Nós temos a oportunidade de crer. Da mesma maneira, quem de nós não passa dificuldade? Todos nós passamos. Agora, com Cristo, nós passamos com esperança. Agora, sem Cristo, com desespero. Agora, pastor, se a gente traz essa história de Jó para a gente, para eu humano, foi muita dificuldade, foi uma prova muito grande. O cara perde tudo, fica sem nada, os amigos ainda dizem, faz isso, faz aquilo, abandona esse teu Deus, e ele permaneceu firme naquele propósito mesmo de Deus. Eu acho que aquilo ali, se for um teste de Deus. Foi Deus testando ele e mostrando a Satanás o que é que ele pode fazer quando ele quer fazer. Justamente. Então, eu creio, Galvão, que a nossa geração hoje ela é muito mais bem-aventurada. Como Jesus disse a Tomé, né? Tomé duvidou que ele tinha ressuscitado, e ele vem e se apresenta a Tomé, manda aquele toque nas feridas, né? Aí disse, Tomé, porque tu me viste, tu creste. Bem-aventurados serão aqueles que não verão e crerão. Ele estava falando de mim, de você, dessa geração que nós vivenciamos hoje, né? Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele
circunstância. Levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobom, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. Dormir bem, acordar feliz, do jeitinho que sempre quis. Casa dos Colchões tem pra você o conforto pra viver. É promoção pra aproveitar. Parcelou, pode levar. Seu descanso começou com o padrão Ortobom. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O assunto é fé em tempos de crise. E nós estamos aqui com o pastor Claudomir e ele vai fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Pastor Claudomir. Meus amados, nós queremos ainda compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, a experiência do profeta Elias. Eu queria fazer uma leitura aqui no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso a partir do 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nize, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú,
e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Temos lido até o verso 18, que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nós estamos diante de uma narração aqui, de uma história bíblica, a respeito da vida de Elias, e essa experiência que foi por demais marcante para o seu ministério. Essa história aqui é posterior ao fato de que Elias, ele venceu, ou melhor, Deus o levou a triunfar sobre os profetas de Baal, né? Um homem que foi desafiado, né? O rei Acabe havia se casado com a pagã, com Jezabel, e a mulher deturpou totalmente a cabeça do rei, né? E ele passou justamente a apostatar da fé, e a nação estava totalmente deteriorada no que diz respeito à sua fé. E Elias, fiel ao Senhor, continuava pregando os vaticínios da parte do Senhor, né, a palavra de Deus para a libertação do povo. E, no entanto, ele foi desafiado pelos profetas de Baal, e fizeram ali, como os irmãos conhecem a história, fizeram 2 altares, né? Os profetas de Baal fizeram o seu altar para o seu Deus, para o Baal, e Elias construiu um altar ao Senhor, né? Ele sozinho naquela empreitada. Os profetas de Baal começaram desde manhã a gritar, a se lancetar, e ele ficou desdenhando deles, ele ficou hostilizando. Rapaz, grite mais alto, pode ser que ele tenha viajado, pode ser que ele tenha problema de audição, enfim. E quando foi na hora, e nada de Baal responder, porque o propósito era que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E evidentemente o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas, inclusive Deus é único, né? Muitas vezes a gente diz, não, os deuses pagãos, não existe outro Deus, só existe um Deus. É o Deus eterno, ao qual nós servimos e do qual nós falamos e pregamos a sua palavra. Então, o nosso Deus, ele manifestou justamente o seu poder em atenção à fé do seu servo, de Elias. E Elias, inclusive, preparou o altar, botou o sacrifício, botou a lenha, todos os apetrechos que eram necessários para aquele tipo de prato que ele colocou, mas ainda tem um adendo. Ele mandou molhar toda aquela lenha, o sacrifício, ficou tudo inundado. E quando ele clamou pelo nome do Senhor, disse, eu sou realmente servo de Deus, aí desceu fogo do céu, consumiu o altar, consumiu as pedras, viraram em pó, e não ficou nem um pingo d'água, porque tudo foi queimado por aquele fogo. E aí foram executados os profetas de Baal, e Elias saiu, havia respondido de maneira positiva a sua fé, mas bastou um recado de Jezabel, porque Jezabel foi informada a respeito daquele feito de Deus em atendimento à fé de Elias, e Jezabel mandou uma ameaça para ele, que iria matá-lo, né? E nós somos contraditórios, meus irmãos. Realmente eu me coloco nessa posição também, porque muitas vezes nós vemos maravilhas da parte de Deus e às vezes diante de coisas tão pequenas, né? É por isso que ao longo da história do povo de Deus, Deus mandou fazer marcos. Quando houve a travessia, por exemplo, do Rio Jordão, 12 sacerdotes passaram cada um com uma pedra, e do outro lado colocaram as 12 pedras como uma forma de um marco, né? Estava ali aquele altar preparado com aquelas 12 pedras, e ele disse a Josué que seria para quando o povo olhasse para aquelas pedras, se lembrasse que ele fez o povo passar naquele lugar, no Rio Jordão, né? E tem sido assim os marcos da nossa vida. Elias acabou de vivenciar um marco na sua vida, e no entanto agora, diante de uma ameaça, ele vai e começa a fugir, né? Entrou no estado, eu poderia hoje, para trazer um termo, uma compreensão moderna, ele entrou em depressão, ficou ali pedindo a morte, porque mataram todos os teus profetas e só tem eu. E Deus ali, de uma maneira maravilhosa, envia o anjo, o alimenta, o desafia a sair daquela sua inércia e partir para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus na minha e na sua vida é que nós glorifiquemos ao Senhor em toda a nossa forma de viver. Elias foi chamado para ser profeta, e ele teria que continuar a sua missão de pregar a palavra de Deus àqueles que não conheciam, e a sua nação estava totalmente deteriorada pelo paganismo.
e a atitude dele seria necessário para fundamentar justamente essa confiança no Senhor. Que nós possamos refletir sobre isso em nossas vidas e possamos também, a exemplo de Elias, entender que tem um Deus no céu que cuida de nós e que atende nossas orações. No cantor cristão, pastor, tem um hino que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não... Nós já estamos chegando ao término de mais um programa Palavra da Verdade, agradecendo a todos os nossos ouvintes indistintamente. Agradecendo também ao pessoal dessa casa, o diretor, o geral e todo o corpo da Cultural FM, agradecendo a todos. Os ouvintes que estão aí ligados na Cultural FM, em cerca de 40 cidades por aí ouvindo, o nosso abraço do programa Palavra da Verdade. E que você não desvaneça de sua fé, permaneça firme no propósito de Deus e aceite Jesus como o seu Salvador. Pastor Claudomir. Eu queria mandar um abraço para minha esposa Maria Luísa, minha cunhada Viina, Rosângela, os que fazem a Igreja Batista Ágape, e de maneira indistinta todos os nossos amigos. Eu tenho sido abordado na rua, Galvão, por inúmeros amigos que estão sempre ouvindo o programa, que sintam-se abraçados, né? Nós às vezes não temos condições de citar todos os nomes, mas sintam-se abraçados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Eli, aqui tem alguma... Vamos orar, né? Encerrando mais esse programa Palavra da Verdade. E o nosso desejo é que você aceite Jesus como seu Salvador.
Eterno e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, por todos que escutaram o teu programa nesta noite, ó Pai. Que o teu Espírito Santo adentre em corações sedentos da tua palavra e que a tua palavra não possa voltar vazia, ó Pai. Nos abençoe em tudo, nos capacita para fazer essa obra. É a nossa oração no nome do teu Filho Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Amém. Amém. Se você acha que perdeu tudo, eu perdi mais do que você pode contar. Mas mesmo quando o céu fechou, eu escolhi não blasfemar. Tirei a mão da boca e disse: se ele deu, ele pode tirar. Mas uma coisa eu prometi: enquanto eu viver, vou confiar. Mesmo em cinzas, eu confiei. Mesmo chorando, eu me calei. O justo não vive pelo que vê. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Programa Palavra da Verdade. Vai dar tudo